Em outro vídeo, já conversamos sobre a importância de um plano de negócios. Hoje, continuando nessa linha, eu quero saber, e o planejamento estratégico? Ou seja, as estratégias para alcançar os objetivos do seu negócio. Sua empresa tem? Na verdade, o planejamento deve responder a 3 questões principais: onde estamos, para onde queremos ir e como chegaremos lá. Comece pensando nos objetivos macros até chegar nos detalhes. Existem muitas metodologias para a construção do planejamento e é interessante recorrer a um especialista para indicar a melhor que se encaixa ao seu negócio. Isso fará o caminho muito mais fácil e assertivo. Analise os cenários e defina os objetivos. Eles devem ser quantificáveis e mensuráveis, porque sem medir não há o que gerenciar, corrigir ou aperfeiçoar. Também defina as estratégias que digam como os objetivos serão alcançados e altere essas estratégias sempre que houver mudança no cenário e no mercado. O planejamento é um guia, mas não é engessado. Se algo não está dando certo, pode e deve ser revisto. Por fim, elabore um plano de ação com as atividades definidas e os responsáveis por elas. Os métodos e as ferramentas mudam, mas o objetivo é sempre o mesmo: focar energia e atenção para as ações que levam a empresa na direção desejada, fugindo das distrações. Essa é a função do planejamento estratégico. É possível utilizar os dados coletados pelo BI, Business Intelligence, para auxiliar os gestores e os executivos na elaboração de um planejamento estratégico embasado. Para isso, uma contabilidade que forneça as informações confiáveis é fundamental. Não tem essa segurança hoje? Conheça o controle e as nossas ferramentas de inteligência para a gestão do seu negócio. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Tenho a satisfação de receber hoje o Bert Kempners. O Bert é presidente da Filtrosman do Brasil. Bert, obrigado por ter aberto espaço na tua agenda, se deslocado lá de Indaiatuba para estar hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Fazem 25 anos já que você está na MAN. Como é que está sendo essa trajetória profissional? Você imaginou lá atrás que você fosse desenvolver essa carreira e chegar nessa marca de 25 anos, Bert? Na verdade, não tive planejado isso totalmente assim. Na verdade, comecei em 92, isso já são 27 anos. Comecei na Bélgica, onde é MAN & Hummel, que é o nome oficial da companhia. Tive um filial, trabalhei 3 anos lá. E depois tive a oportunidade de mudar para o Brasil, continuei minha carreira aqui no Brasil e fui diretor industrial da planta na Indaiatuba. Posteriormente abrimos também plantas em Manaus, em Minas e recentemente em Gravataí. Foi a maior parte do tempo diretor industrial das plantas aqui no Brasil. Depois tive uma outra oportunidade em 2012 para ser o VP de Operações das Américas, porque nós somos estruturados em regiões, como convite também de mudar para Michigan, mas não tinha vontade de deixar o Brasil e pediu para poder ficar no Brasil. Só fiz a função do Brasil durante 3 anos. E depois, no meio da crise, em 2015, a empresa aqui no Brasil tinha bastante problemas financeiros, me pediram para assumir a gerência geral da companhia, para tentar tirar ela dos problemas financeiros, e isso eu estou fazendo desde 2015. Agora, você chegou no topo, né? Ser presidente de uma grande empresa como a Filtrosman. Você teve algum mentor durante a tua carreira que te apoiou, que te inspirou, Bert? Sim, sempre tive bastante chefes que acreditam em mim. Obviamente, quando faz uma carreira destas, é uma mistura entre, obviamente, fazer um trabalho bem feito e, obviamente, pessoas que acreditam em você, certo? Eu tive vários dos CEOs que nós tivemos que acreditaram em mim. Também tive sempre um contato bastante amigável com um dos donos da empresa. A MAN & Hummel ainda é uma empresa familiar. Lá também sempre sentiu que tinha confiança.
em meu trabalho e essas pessoas sempre me apoiaram e sempre foram dando, conforme que o serviço foi saindo, oportunidade de crescimento. Como é que é hoje o posicionamento da MAN, para o nosso espectador entender um pouquinho do que nós estamos falando, número de fábricas, de colaboradores no Brasil? Por favor, Berti. O MAN Hummel no Brasil, ela tem 1/3 das vendas vai para os montadores direto, 2/3 vai para o aftermarket. E no aftermarket nós temos os 2 marcas, onde a MAN Filter é a mais conhecida, é a marca premium nossa, e temos faz uns 4 anos a marca Vicks, que é uma marca americana que foi adquirida em 2015. Certo? Temos 4 fábricas aqui no Brasil hoje em dia. Temos uma em Manaus, atende o montador de motos Honda. Temos uma outra fábrica em Minas Gerais, que atende os montadores que estão mais em cima do estado de São Paulo. Temos a planta MAI, que é em Indaiatuba, onde temos também tudo produção do aftermarket lá. E temos agora, desde o mês passado, uma planta em Sapucaí do Sul, que atende uma grande montadora no Rio Grande do Sul. Fora disso, temos também uma planta em Buenos Aires, Argentina, que também raporta para mim aqui no Brasil. Quantos colaboradores hoje, direto? No Brasil, nós temos mais ou menos 1.000 e pouquinho, e na Argentina temos uns 200 funcionários. E como é que é essa responsabilidade de conduzir 1.200 famílias hoje, Berti? Isso chega a ser algo que você pensa ou isso já faz parte intrinsecamente da tua atividade? Intrínseca não é e não fica, mas é uma coisa que realmente eu penso bastante e tento sensibilizar a diretoria, a gerência também, que atrás dos números há as pessoas, certo? E tivemos, o Brasil como um todo, na verdade, 2015 e 2016 não foram anos fáceis, eu acho que para ninguém aqui no Brasil. Só tivemos que tomar decisões difíceis. Tentamos sempre fazer com o maior critério e acho que sim, a companhia ela precisa ser sustentável a médio e longo prazo. E às vezes isso requer dar um passo para trás, mas leve isso muito a sério, requer bastante pensamento para fazer a coisa certa. E como é que você consegue hoje, dentro dessa grandeza que é a Filtros MAN, Berti, como é que você consegue hoje disseminar a tua visão, a tua cultura, o teu propósito? Como é que a empresa hoje ela segue aquilo que você estabelece como prioridade para a companhia? Na verdade, a nossa companhia, ela é uma companhia mundial, depois ela é estruturada em regiões, mas temos ainda bastante autonomia localmente, eu tenho bastante autonomia ainda. Mas eu segue bastante, a MAN Hummel realmente tive os valores da MAN Hummel, são 6 valores, que realmente elas são as minhas valores também. Eu acho que elas foram muito bem escolhidas. Eu trabalho isso bastante com o meu time, que, por exemplo, tá Integrity, Trust. Estes são valores que realmente são muito próximos ao meu coração. Nós trabalhamos isso o tempo todo, tenta ser uma empresa o melhor possível para se trabalhar. Obviamente tem os resultados financeiros, mas isso também tem a ver com as próprias pessoas. Uma companhia que não faz lucro não se sustenta a médio e longo prazo. Mas a razão de ser não é só o lucro, é realmente ser um ambiente onde as pessoas podem crescer profissionalmente e pessoalmente também. Fazemos também na nossa região, onde nós estamos instalados, fazemos o máximo possível das ações sociais também. Todas as leis de benefício que nós podemos ter nos impostos, nós tentamos reverter o máximo possível para as cidades onde nós estamos instalados. E temos uns projetos bastante interessantes. O amigo comentou há pouco esse movimento, infelizmente, do Brasil, nos últimos 3, 4 anos, está andando de lados, para não falar andando para trás. Há 2 missões dentro de um grande líder numa empresa hoje, né, Berti? A responsabilidade que você tem do portão para dentro e lidar com aquilo que está além do teu controle, que é, por exemplo, a questão econômica. Como é que você vê essa questão do Brasil? Infelizmente, nesses últimos 3, 4 anos,
caminhar com esse processo de lado? Como é que isso tem interferido no teu negócio? Como é que você tem lidado com essa situação? Como eu já falei, na verdade, a mudança que tive lá, que me fez ser General Manager em 2015, foi a crise realmente batendo muito forte na nossa porta, certo? Para mim, a crise foi também já uma oportunidade. Eu realmente acredito que, até para as empresas, uma crise pode ser uma oportunidade. Obviamente, ela requer bastante flexibilidade, requer que nós mudemos o nosso negócio em relação com os externos, certo? Se nós tivemos uma reestruturação que realmente colocou esta empresa num patamar onde ela é pronta para o futuro. Hoje em dia eu estou bastante otimista com o futuro do Brasil, eu acho que certeza vai dar certo nos próximos anos. A crise foi profunda, foi forte e foi demorada, mas já faz desde 2017 que de novo estamos fazendo lucro e estamos no caminho certo. E como é que os alemães veem o Brasil nessa oscilação econômica, nessa falta de solidez e de constância no processo econômico? Berto, como é que você interage lá com os alemães em função disso tudo que você convive aqui dentro internamente? Obviamente coisas que são difíceis de explicar, porque as culturas às vezes são bastante diferentes, apesar do Brasil ter uma cultura que é bastante europeia ainda, eu disse, por coisa dos descendência das pessoas, mas há coisas que são difíceis de explicar, porque as culturas são diferentes. Quando tive a época, muitos escândalos de corrupção, até me dói no coração de precisar tudo isso explicar, porque honestamente acredito que não tem nada a ver com o povo brasileiro, é pontualmente alguma coisa que realmente saiu fora do eixo. E, obviamente é difícil de explicar como nós chegamos a ter um patamar destes. E, obviamente, recentemente, o assunto da Amazônia também é difícil, porque o sentimento sobre o meio ambiente lá na Europa, principalmente na Alemanha, é bastante mais sensível do que me parece estar no Brasil. E tentamos, do melhor jeito possível, explicar os Brasil para os não brasileiros. Para mim, tudo já faz sentido e não tem o menor problema de eu seguir os caminhos aqui. Eu acho que o Brasil está no caminho certo, sim. Ok, Berto, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Bert Kempners. O Bert é presidente da Filtrosman do Brasil. Nós voltamos no instante. Em outro vídeo, já conversamos sobre a importância de um plano de negócios. Hoje, continuando nessa linha, eu quero saber, e o planejamento estratégico? Ou seja, as estratégias para alcançar os objetivos do seu negócio. Sua empresa tem? Na verdade, o planejamento deve responder a 3 questões principais: onde estamos, para onde queremos ir e como chegaremos lá. Comece pensando nos objetivos macros até chegar nos detalhes. Existem muitas metodologias para a construção do planejamento e é interessante recorrer a um especialista para indicar a melhor que se encaixa ao seu negócio. Isso fará o caminho muito mais fácil e assertivo. Analise os cenários e defina os objetivos. Eles devem ser quantificáveis e mensuráveis, porque sem medir não há o que gerenciar, corrigir ou aperfeiçoar. Também defina as estratégias que digam como os objetivos serão alcançados e altere essas estratégias sempre que houver mudança no cenário e no mercado. O planejamento é um guia, mas não é engessado. Se algo não está dando certo, pode e deve ser revisto. Por fim, elabore um plano de ação com as atividades definidas e os responsáveis por elas. Os métodos e as ferramentas mudam, mas o objetivo é sempre o mesmo: focar energia e atenção para as ações que levam a empresa na direção desejada, fugindo das distrações. Essa é a função do planejamento estratégico. É possível utilizar os dados coletados pelo BI, Business Intelligence, para auxiliar os gestores e os executivos na elaboração de um planejamento estratégico embasado. Para isso, uma contabilidade que forneça as informações confiáveis é fundamental. Não tem essa segurança hoje? Conheça o controle e as nossas ferramentas de inteligência para a gestão do seu negócio.
O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é Alberti Kempners. O Bert é presidente do Filtrosman do Brasil. Bert, nós tivemos recentemente, foi a ocasião onde nós nos conhecemos, um encontro promovido pela Robert Half em Campinas, onde foram reunidos ali cerca de 30 presidentes de grandes empresas, basicamente para que a gente pudesse trocar experiências, compartilhar a visão que a gente está tendo em relação ao Brasil, ao futuro do Brasil. E a partir desse encontro eu tive a oportunidade de ser recebido lá na MAN pelo amigo e hoje você gentilmente está retribuindo a gentileza de estar aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Na sua opinião, considerando a agenda apertada desses grandes executivos como amigo, a importância de você criar um espaço na agenda para poder participar desses encontros, para poder estabelecer relacionamento e trocar experiências, Bert? Para mim, esses encontros, eu acho que eles são extremamente importantes. E, obviamente, participa desde sempre em vários encontros, mas era muito baseado no autopeças, automotivo. Agora, ultimamente, também estou achando bastante valor em participar nos encontros que não são específicos para a automobilística. Porque eu acho que o automobilística está numa mudança drástica. E, na verdade, ninguém sabe exatamente onde isso vai terminar, certo? Todo mundo tem ideia, os carros elétricos, os carros não vão mais pertencer às pessoas, vão pertencer ao Uber, ao Localiza da vida. O landscape vai mudar bastante. Com isso, eu acho que é super interessante ter contato com outros setores também, porque de um jeito ou outro nós vivemos todo mundo mais ou menos os mesmos problemas, seja o problema da situação econômica brasileira, seja tributação, seja como lidar com pessoas. E estes encontros, para mim, fora do setor, são super importantes para refrescar as ideias, pegar ideias que outras pessoas, porque da uma outra área, resolvemos o mesmo problema que eu tenho de um jeito diferente. E lá eu fico sempre pensando, tá bom, não é automobilística, mas será que funciona com nós também? Certo? Para mim, é um encontros onde eu gasto um belo pedaço da minha agenda, porque eu vejo elas realmente como importante. Seja esses encontros que nós tivemos lá no Robert Half, que foi bastante vários sectores lá, onde você também estava, eu acho super interessante, seja em câmaras de comércio, por exemplo, o AmCham, também é super interessante, e ultimamente também tentando me envolver com startups, porque ontem eu não sabia quem eram nossos concorrentes. Hoje, amanhã, ninguém sabe se vão ser os mesmos ou vai ser até um startup que de uma vez tem uma ideia brilhante. Isso sim, para mim, super importante. Agora, você falou de montadora, né? E a gente sabe que tradicionalmente a relação com as montadoras não são fáceis. Como é que você lida lá do lado da Filtrosman, comercialmente, no relacionamento com as montadoras, Bert? O nosso relacionamento com as montadoras é bastante, diria eu, tranquilo. Igual que elas, nós queremos fazer dinheiro, elas sabem que nós precisamos fazer dinheiro, elas precisam fazer dinheiro. Eu acho que nós temos produtos, tecnologia realmente do ponto. Com isso, nós somos em muitos montadores a escolha preferida. Há momentos quando, por exemplo, a matéria-prima sobe de uma vez, o câmbio muda de uma vez, sim, há negociações às vezes um pouco mais duras, mas não acho que os montadores são mais difíceis ou mais fáceis do que qualquer outro sector. Eu acho que é uma questão de confiança, trabalhar, mostrar seu serviço e negociar. A Filtrosman hoje está em todas as montadoras, Bert? Tirando os menores, sim, todo mundo de importância, com certeza nós estamos dentro.
Uma coisa que me chamou a atenção naquele nosso bate-papo na MAN, a tua preocupação de levar uma vida equilibrada. Como é que você consegue hoje viver simultaneamente diversos personagens? Um presidente de uma grande empresa, um pai, um marido, um ser humano. Você comentou há pouco tempo que está vindo direto da academia, lá que foi fazer exercício. Como é que você consegue criar tempo para poder viver esses personagens simultaneamente, Berti? Na verdade, eu acho que eu pessoalmente não tenho muito problema. Se a minha família tem, eu deveria chamar elas e perguntar para elas. Mas eu acho também não. Tem pouca coisa. Eu realmente gosto do meu serviço. Eu gosto do que eu faço, não penso em aposentar, não vejo realmente alguma coisa ou outra que eu queria fazer de verdade. Eu realmente adoro o que eu faço. Com isso, a linha entre vida profissional e vida privada não é uma linha, é uma zona cinzenta. Tem pouca coisa, eu estava conversando hoje de manhã, sim, meus 3 treinamentos semanais, esta é a coisa que realmente bloqueia na minha agenda. O resto, eu estou bastante flexível, converso bastante com minha família, tenho 2 filhas já grandes, e elas entendem a importância, elas entendem. Você perguntou no começo da entrevista sobre os 1000 famílias que dependem desse emprego. Minhas filhas, minha esposa entendem que essa responsabilidade, de um jeito ou outro, recai sobre mim e elas me ajudam. Elas são realmente meus apoiadores na minha carreira, na minha vida. E com isso, na verdade, a vida privada e vida profissional se misturam um pouco. Eu gosto e parece que minha família gosta disso também. Você tem um hobby que você desenvolveu que é da leitura, né? Como é que isso nasceu e como é que você está aí nesse hobby que é ler livros, Berti? Isso começou bastante tarde, na verdade, eu tinha uns 41, eu acho. E foi um dos chefes que nesse hora acreditou em mim, que ficou realmente incentivando, eu tentando ser primeiro cabeça dura, não queria ler, e ele incentivando. E um momento peguei um livro, comecei a ler e achei super interessante. É um livro sobre leadership, liderança. E a partir daí não parei mais de ler, porque realmente pegou o hábito, gostei da coisa. Eu li muitos livros sobre leadership, porque eu acho que é o diferencial, na verdade, numa função de alto nível. Porque através do diligence em outras empresas do mesmo ramo, através de visitas em empresas de ramos diferentes, se chega na conclusão, enquanto são multinacional ou grandes empresas, o dinheiro é o mesmo, as máquinas são as mesmas, os prédios são os mesmos. As pessoas, na verdade, também são uma amostragem da população brasileira, só a diferença é o que você faz com aquilo, que é principalmente como você lidera suas pessoas para realmente motivar e tirar o mais possível de cada um. Isso faz a diferença, eu acho. A gente tem controle de quase nada na vida, né? A única coisa que talvez a gente possa controlar, que é aquilo que pode controlar o nosso destino, é a nossa mente, aquilo que a gente pensa. Como é que você hoje alimenta os seus pensamentos? Como é que você tem a tua mente como uma aliada hoje dentro desse desafio que você tem como um grande líder de uma grande empresa, Berti? Eu acho que, por natureza, sou optimista. Não quer dizer que nunca fica um pouco, às vezes, nossa, de novo isso. Acontece, mas para mim demora muito pouco e já estou vendo as oportunidades. Vamos atacar, vamos aquilo. Eu sempre falo muito para o meu pessoal também que tem 2 gavetas. Uma, eu guardo as coisas que não tem solução e para isso é karma, não adianta se preocupar. E outra são as coisas que você pode solucionar. Nesta hora não é um problema, é uma coisa a solucionar. Eu sou bastante pragmático, eu sou optimista. De novo, eu acho que o Brasil vai decolar nos próximos anos e eu vejo o futuro para o Brasil bastante otimista. Eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Olhando para 2020, qual é o cenário que você hoje está trabalhando na Futurosman? Nós estamos trabalhando o cenário que é realmente um crescimento para o Brasil. Acho que, como eu já falei mais que uma vez nesta entrevista, eu acho que o Brasil vai decolar ano que vem. Um crescimento, com isso também uma rentabilidade maior.
Eu acho que isso é o principal. O que nós queremos também é nos aventurar um pouco fora da área automobilística, mas manter o foco em filtração. Muito bem, Berti. Obrigado pela tua gentileza, obrigado pelo teu prestígio. O programa e o convite é permanente para que o amigo esteja aqui sempre que se tiver alguma novidade para compartilhar com o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela audiência. Obrigado por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.